Olá, tudo bem? Eu sou o professor Clóvis e vou trabalhar a disciplina de Física com vocês aqui no Acerte os Ponteiros com o Enem. A prova do Enem divide os conteúdos do ensino médio em algumas áreas. A área em que a Física está inserida é a área de Ciências da Natureza, junto com Química e Biologia, que juntos, essas três disciplinas, formam a grande área de Ciências da Natureza. Então, a prova vai juntar numa mesma situação as três disciplinas, Física, Química e Biologia. Acompanhe esse primeiro slide aí, em que está dizendo que a física é a mais fundamental e abrangente das ciências, e exerceu um profundo efeito em todo o desenvolvimento científico. Apesar de que todas as três disciplinas dentro da ciência da natureza são importantes, física, como o slide disse, é a mais fundamental e abrangente, porque as outras disciplinas utilizam da física para explicar os seus fenômenos. Então, um fenômeno biológico, para ser totalmente explicado, ele precisa da física. Um fenômeno químico, a mesma coisa. A física, sendo assim, ela é abrangente e é importante, fundamental, no sentido de que ela baseia as outras disciplinas. Quando a gente pensa em física, a gente tem que pensar que física é conexão. É a visualização do fenômeno, mas sua expressão matemática. Ou seja, quando a gente analisa um fenômeno físico, para expressar esse fenômeno físico, não tem como. A gente vai precisar de uma outra disciplina, que no caso aqui é a matemática, para fazer a expressão do fenômeno físico. A gente analisa o fenômeno, observa esse fenômeno, mas para demonstrar para as pessoas, para esse fenômeno ficar completamente entendido, a gente tem que expressar pela matemática. Física já não é uma disciplina que as pessoas têm muita facilidade, matemática também não. Então, por isso que às vezes a física causa problemas para as pessoas. Mas aqui a gente vai tentar mostrar que a prova do Enem é uma prova diferente, uma prova que não vai cobrar tanto a necessidade da pessoa decorar uma fórmula, da pessoa decorar um conceito. A pessoa tem que saber entender esse conceito e aplicar a ideia dentro da resolução da questão, sem precisar fazer decoreba. Então, a prova do Enem ela tem uma forma diferente de ser trabalhada dos vestibulares tradicionais. Enquanto o vestibular tradicional tem uma forma de cobrar conteúdo, o Enem tem uma forma diferente. E é pensando nisso que a gente vai falar agora um pouco sobre a prova do Enem, em relação à física. Não é uma prova tradicional, uma prova que tem algumas peculiaridades, e a gente vai usar essa aula para poder falar sobre essas peculiaridades da prova do Enem como um todo e da prova de física também. Sobre o Enem. A prova do Enem, ela é montada de uma maneira diferente. Quando ela é feita, ela não é feita de uma maneira tradicional. Um vestibular tradicional tem lá os seus conteúdos programáticos e um elaborador de questão, quando vai fazer uma questão, ele olha lá, não, vou fazer uma questão de cinemática. E essa cinemática, quando ele vai aplicar a questão, ele faz da maneira que ele achar melhor. Enquanto que no Enem, existe uma sistemática mostrando para o elaborador de questão como que ele vai montar a questão, como que ele vai cobrar o conteúdo. O Enem ele é baseado em uma matriz de habilidades e competências que orienta a elaboração dos itens da prova em um formato que privilegia mais a capacidade de raciocínio e compreensão do que de memorização. Aqui você tem que ter atenção num detalhe. A prova do Enem, baseado nessa matriz de habilidades e competências, ela é formada, ela é montada, privilegiando aquilo que você sabe, traz do seu dia a dia, do seu cotidiano. Não exigindo que você decore fórmulas, decore conteúdo. De forma que você, aplicando, muitas vezes, conceitos que você traz do seu dia a dia, conceitos que você aprende em sala de aula também, mas de uma maneira mais tranquila, sem precisar dessa memorização. Inclusive, é a matriz que é importante que você tenha conhecimento, você tenha um entendimento de como que essa prova é montada, é a matriz que vai dizer como que o conteúdo vai ser cobrado. No slide você acompanha ali, que é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, que é a matriz, essa matriz de habilidades e competências, que vai dizer o que vai cair em cada questão da avaliação. Quando a gente olha uma questão do Enem, a gente compara com essa matriz de habilidades, a gente vê
que a matriz diz exatamente o que está sendo cobrado na questão. Então, é por isso que é importante você ter uma noção dessas habilidades, dessas competências que o MEC elaborou para basear a prova do Enem, para você, quando olhar a questão, analisar a questão, lembrar, ó, isso está lá nas habilidades, então eu tenho que ser hábil a ponto de conseguir resolver essa questão, justamente porque isso está lá contido nas habilidades que foram a base da elaboração daquela questão. Bom, para mensurar o quanto um aluno é competente e hábil, são feitas perguntas de caráter mais reflexivo. Ou seja, você, quando vai trabalhar uma questão do Enem, você tem que entender que você vai ter que fazer uma reflexão sobre a questão. Obviamente, você também não vai ficar ali pensando muito tempo em cima da questão. Às vezes a questão tem que ser analisada de forma rápida, porque a gente não tem muito tempo também. Mas precisa da reflexão, de analisar a questão, ver o que ela está mostrando, como você vai conseguir atacar a questão de forma a fazer a elaboração, né, da sua resposta e tal. E essa reflexão é importante. Muitas vezes a questão do Enem não é só você bater o olho e marcar a resposta. Você tem que pensar um pouco sobre o fenômeno, o que está acontecendo, o que está sendo descrito na questão, né? Para ilustrar essa situação, nós vamos fazer um paralelo aqui. Vamos mostrar duas questões. Uma questão do Enem, uma questão num vestibular tradicional, né, do mesmo assunto, para você ter uma noção de como que um mesmo assunto é cobrado de maneira diferente num vestibular tradicional e no Enem. E vai ter condição de perceber o quanto a questão do Enem ela é mais elaborada, ela puxa mais para o seu dia a dia, de forma a privilegiar aquela pessoa que tem, né, uma visão de mundo, uma preparação, às vezes até fazendo muita leitura, né, uma pessoa que lê bastante, ela tem um desempenho melhor na prova do Enem, porque exige muito essa situação de leitura, de compreensão do fenômeno como um todo, né? A primeira questão que a gente vai analisar é uma questão do Enem, referente a aos conceitos de potência e energia. Acompanhe no slide, por favor. A questão diz: podemos estimar o consumo de energia elétrica em uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela a seguir fossem utilizados diariamente. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho. Aí você vê aí uma tabelinha. Essa tabela mostra alguns equipamentos do nosso dia a dia, um ar-condicionado, um chuveiro elétrico, suas potências e seu tempo de uso, né? É uma coisa que no nosso dia a dia em casa a gente, né, se depara, a gente trabalha com essas situações. Continuando a questão, ele diz: supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos de real, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente. Aí você vê as respostas são numéricas. O que pode dar a impressão para a pessoa é que ela vai ter que usar uma fórmula. Isso é uma noção errada que as pessoas muitas vezes têm de que física precisa de fórmula decorada para resolver, né? E essa questão você não precisa de fórmula. Você pode resolver essa questão inteiramente só por regras de 3, de raciocínio, sem precisar especificamente ter uma fórmula. Tem uma forma para resolver isso? Tem, mas a pessoa tem condição de resolver sem necessitar da fórmula. Então, veja, é uma situação que trata do seu dia a dia, trata de uma situação normal. Também é um assunto que é cobrado em vestibular tradicional também, nesse mesmo formato. Só que, às vezes, o formato escolhido para cobrar o assunto não é assim tão próximo do seu dia a dia e não também mostra a necessidade de você trabalhar o conceito, tá bem? Mostra a situação de você ter que decorar um ponto. Por exemplo, a questão aí que a gente tem para fazer o paralelo com a questão do Enem, uma questão do FMG, Federal de Minas Gerais. Trata do mesmo conceito, potência e energia. Mas olha a diferença na elaboração da questão. A conta de luz de uma residência indica o consumo em unidades de quilowatt-hora, e quilowatt-hora é uma unidade de. Aí tem as alternativas: energia, corrente, potência, força e voltagem. Quando a gente compara essa questão com a outra,
a gente vê que essa questão exige que a pessoa tenha decorado a unidade de medida quilowatt-hora, sendo referente a que grandeza, né? Corrente elétrica, energia, potência, as alternativas que tem aí. A gente repara que se a pessoa não tiver isso decorado, ela não faz essa questão. Enquanto que a outra questão, que mostra o mesmo assunto de uma maneira mais detalhada, mais próxima do seu dia a dia, é uma questão que vai privilegiar a pessoa que tem um raciocínio. Enquanto que a segunda questão, a questão do vestibular tradicional, cobra a decoreba da unidade de medida da grandeza energia, certo? Então, quando a gente faz esse paralelo, a gente percebe facilmente que as questões do Enem muitas vezes trabalham um conceito mais fortemente do que trabalhar exatamente a decoreba, ok? Bom, quando a gente trabalha com o Enem, como eu disse no começo, a gente tem competências e habilidades que o estudante ele precisa desempenhar, ele precisa ter para resolver adequadamente uma questão, né? São 6 competências e dentro dessas competências existem as chamadas habilidades. Eu vou mostrar agora algumas habilidades, não dá tempo da gente trabalhar todas as competências e todas as habilidades, para te dar uma noção de como determinado assunto vai aparecer na sua prova, numa questão que você vai se deparar lá no Enem. Lembra que agora há pouco eu falei que a matriz onde estão inseridas essas habilidades mostra exatamente o que vai cair na prova. Há um detalhe, estava até me esquecendo. São 30 habilidades. A prova vai ter 45 questões. Então, se você tiver noção das habilidades, você vai reparar depois que vai ter questão, ou melhor, vai ter habilidade que vai ser cobrada em 2 questões, às vezes até 3 questões. Ou seja, se você tiver noção da habilidade, se você tiver noção da ideia tratada, colocada pelo MEC para a elaboração da questão, você tem uma vantagem, porque quando você olhar a questão, fala assim, ó, vai lembrar, ó, a habilidade aqui que eu tenho que ter para resolver essa questão, eu lembro dela. Então, a coisa fica mais facilitada quando você já teve o contato anterior. Então, é uma situação que privilegia a pessoa que tem esse trabalho feito anteriormente, né, em relação à prova. Então, a primeira habilidade que a gente vai trabalhar aí, a habilidade da área 1, H1, é reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Bom, como que a gente traduz essa habilidade, né? Está falando ali, né, fenômenos ondulatórios e oscilatórios. Quando você ouve esse termo oscilatório, ondulatório, você lembra do quê? Né? Você, no seu dia a dia, não tem jeito, a gente não tem mais como escapar da tecnologia. A gente precisa do celular a todo momento. A gente usa a internet, você usa um MSN, você usa um Orkut, né? O que vai ser da sua vida, né, se tirarem um MSN de você, tirarem o Orkut de você? Então, pensa, essa tecnologia da internet, tecnologia de telefonia celular, rádio, TV, transmissão via satélite, né, são todos conhecimentos que você aplica essa habilidade que falando aqui, que é pensar o fenômeno oscilatório e ondulatório. Todos esses exemplos remetem fisicamente a esse conteúdo que está lá inserido no 2º ano do ensino médio, né? Outra situação também que é importante, né, que eu acho que vai aparecer alguma coisa assim na prova do Enem, é que em relação ao fenômeno oscilatório e ondulatório, a gente tem a situação que aconteceu lá no Japão recentemente, né? Terremoto, maremoto, consequentemente tsunami, todo aquele processo a gente explica via processo ondulatório, né? Então, a gente consegue perceber a grande possibilidade de você chegar na prova lá e ter uma questão falando de tsunami na Ásia, tá certo? Então, essa situação você consegue trabalhar em respeito a parte de oscilações, ondas lá do 2º ano do ensino médio. Vamos para outra habilidade aqui. A habilidade 3, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo em diferentes culturas. Por exemplo, o assunto cinemático, matéria do 1º ano. Né? Quando a gente analisa movimento, a noção de movimento que você tem hoje, muitas vezes, é uma noção que foi criada por Aristóteles lá na Idade Antiga, lá antes de Cristo.
uma noção que, muitas vezes, na hora de você aplicar em questão de física, essa noção está errada. A noção correta é a noção de Galileu, de Newton, né, que é bem mais nova. Mas essa noção do Aristóteles é uma noção que se baseia no senso comum. Essa noção que está errada, muitas vezes as pessoas atribuem como certo. Então, essa habilidade mostra a necessidade de você confrontar essas duas noções. A noção antiga, errada, mas que hoje em dia ainda muitas pessoas entendem como sendo verdadeira, e a noção correta, né? O confronto dessas duas ideias, essa necessidade de você saber fazer esse confronto, é o que está tratando essa habilidade. Próxima habilidade, mais uma. Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Você já experimentou ou já teve a necessidade de trocar um resistor do chuveiro que queimou? Né? Eu já estou falando do modo coloquial, né? Que na verdade não queima nada no sentido que a gente às vezes usa essa palavra. O resistor, que é uma pecinha que faz o aquecimento da água, deu problema, muita gente não sabe trocar. Muita gente não tem noção de que um chuveiro, né, ele tem um disjuntor separado só para ele. Muita gente não sabe nem o que é disjuntor. Não sabe que a fiação elétrica de um aparelho como o chuveiro, como um ar-condicionado, tem que ser diferente. Ela não pode ser igual ao restante da fiação da casa, né? Então, essa noção, que é uma situação prática, uma situação que a gente deveria aprender na escola, nessa praticidade, essa habilidade está tratando. Você conseguir resolver problemas levando em conta essa situação de mexer com o circuito elétrico, uma coisa que no nosso dia a dia a gente tem a todo momento, certo? Outra, mais uma. Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesse processo. Eu coloquei essa habilidade aqui por dois motivos. Primeiro, porque aparece um termo, que é o ciclos biogeoquímicos. Aqui abre a possibilidade de a gente ter a necessidade de, numa questão de física, trabalhar um conceito biológico, um conceito da geografia, um conceito da química, né? Essa necessidade aparece na prova do Enem, de a gente conseguir trabalhar as várias disciplinas, né, ao mesmo tempo numa questão onde elas têm a possibilidade de se interligar, certo? Outro motivo que eu coloquei essa habilidade é o fato da energia. Energia é um fator fundamental na prova do Enem, aparece em muitas questões, tá? A gente ainda vai falar bastante sobre isso. Outra habilidade, a 17, que também é muito importante, relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como o texto discursivo, presta atenção ali que está grifado, texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai ter que analisar a física, a química e o não só de forma textual somente. A gente vai, muitas vezes, ter que trabalhar um gráfico, uma tabela, e isso, às vezes, é um dificultador para algumas pessoas e para outras não. E a gente vai, inclusive, a próxima aula, trabalhar só com a parte de gráfico, né, para mostrar a importância que esse fator tem dentro da prova do Enem, que está ligada a essa habilidade, habilidade 17. Mais uma. A habilidade 20, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Essa habilidade é a primeira habilidade que mostra, né, uma relação direta com o conteúdo, que é o conteúdo de movimento lá do primeiro ano do ensino médio. Né? A gente vai ter questões que vão ser interdisciplinares, questões que vão fazer uma coisa cotidiana, tem, mas vai ter questão que vai entrar a fundo num conceito, né, físico mesmo, isso vai acontecer. Essa habilidade pede isso, que a gente consiga analisar um movimento, né, pelas teorias que lhe baseiam, que dão base. Então, também, às vezes, a gente vai ter a necessidade de ter um conceito mais forte, um conceito mais elaborado, certo? Mais uma habilidade, que também é só para a gente fazer uma pontuação,
compreender fenômenos decorrentes de interação entre a radiação e a matéria e suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou materiais, ou ambientais. Eu coloquei esse aqui só para falar um pouquinho sobre radiação. Radiação é tão importante no nosso dia a dia, é tão pouco cobrado nos vestibulares tradicionais, o Enem de vez em quando aborda. Porque radiação, raio-x, a gente fazer trabalho com ultrassom, né? Apesar de ser ondulatório, mas às vezes as pessoas confundem um pouco a parte de radiação com a parte do ondulatório, ultrassom com raio-x, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa importante que também vem do nosso dia a dia e é fator que às vezes é colocado nas questões do Enem. Vamos falar rapidinho sobre o programa da prova de física, né? A prova de física, ela trabalha os conteúdos igualmente do ensino médio, igualmente ao vestibular tradicional, só que de uma maneira às vezes mais vamos dizer assim, mais próximo do dia a dia, como já foi falado. O programa se constitui rapidamente aqui, né? É o programa tradicional do ensino médio. Movimentos, conservações e variações, leis de Newton e suas aplicações, energia, formas de energia e conservação, potência e rendimento. Essas aqui são matérias que estão lá no primeiro ano do ensino médio, inseridos do contexto do primeiro ano. Na sequência, a gente tem pressão e mudança de estado, calor e superpropagação, estudo dos gases. Isso aqui é mais parte de segundo ano. E óptica ondulatória também, de vez em quando, dependendo do programa, né? Está no segundo, ou às vezes até no terceiro ano, eletricidade e magnetismo, terceiro ano. Então, você repara que o conteúdo cobrado na prova é basicamente o que você tem no seu ensino médio tradicional, né? Só que lembrando, a forma às vezes é diferente, né? E para a gente finalizar, umas características gerais da prova de física, né? Como que a prova de física, no geral, vem fazendo a cobrança dos conteúdos, né? Primeira característica é que, vou repetir, né? Nunca é demais lembrar, que o Enem ele não segue essa visão tradicional dos vestibulares que a gente tem por aí, né? É uma coisa forte, que a gente tem que estar procurando se adaptar e entender para poder analisar a prova de uma maneira mais eficiente. Uma coisa que eu até grifei aí, né? Para repetir, reforçar. Aborda conhecimento do seu dia a dia, que você traz de casa, do seu cotidiano, né? Coisas que você vai ver na prova, você trata em casa. Então, são situações que a gente, às vezes, até fala assim, ó, não tenha medo da prova do Enem, porque ele vai tratar da sua vida, né? E, às vezes, isso que é o problema. Às vezes, a pessoa estuda a matéria de física e não consegue fazer a ligação, seja por uma falta do aluno, uma falta do professor, seja lá do que for, mas não consegue fazer ligação com o seu dia a dia. E isso o Enem acaba cobrando. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Isso depende do candidato. Então, a gente tem que procurar fazer essa possibilidade de, ao estudar o conteúdo, tentar ligar com os conceitos do dia a dia para a gente ver se a gente consegue fazer essa ligação, né? Conteúdo, a fórmula também, às vezes, mas com o que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, em média, a prova do Enem traz 12 questões de física, né? Essas questões ela podem ser misturadas com química ou biologia, às vezes até com conteúdo histórico, da geografia, mas, em geral, a gente tem 12 questões, né? Às vezes tem um pouco mais. A prova agora de 2010, que foi reaplicada, ela tinha 15 questões, mas, na média, dá umas 12. Né? Outra característica, e essa a gente vai trabalhar bastante, é a energia. Né? Ali eu falei, ó, tem em média umas 12 questões. Dessas 12 questões, já aconteceu de 8 tratarem sobre energia. Então, energia dentro da eletricidade, energia dentro da parte da mecânica, energia dentro da parte de termologia do segundo ano, né? Então, mais energia. Então, o conteúdo mais buscado pelo elaborador de questão no Enem é o conteúdo de energia. Bom, a prova também apela bastante para a interpretação de texto. Então, cuidado na leitura. Você vai ler a questão, fica com cuidado para você, ao ler a questão, ter
noção completa do que você está lendo, não lê correndo, né? Lê com cuidado, tentando interpretar, né? E fazendo o máximo para entender na primeira vez, porque a gente já vê que não tem muito tempo para fazer as questões. Se você lê de qualquer jeito, lê muito rápido, lê sem concentração, você muitas vezes vai ter que ler a questão de novo, você perde tempo com isso, e às vezes você não fez nada da questão, já passaram 5 minutos e você ainda está tentando interpretar o que o texto está dizendo. Então, concentração fundamental, leitura com cuidado, né? Tentar ler na primeira vez, já tentar fazer as associações necessárias, fazer o raciocínio necessário para que você não perca tempo em ter que ler novamente a questão, certo? Bom, comentei agora há pouco que as questões muitas vezes elas puxam para a interdisciplinaridade, misturam física com química, física com biologia e com outras disciplinas também é possível. Então, isso acontece no Enem, atende à interdisciplinaridade dentro dessas questões. Então, é uma coisa que também eu acho que já está bem claro. Bom, eu falei sobre leitura, ler com cuidado, mas, em geral, as questões de física no Enem elas não são muito longas. Existem questões longas, o Enem às vezes trabalha questões muito longas, mas em física geralmente não é assim, né? Então, aproveitar que a questão já tem um texto curto, né, para você ler com cuidado e conseguir interpretar de maneira adequada. Outra situação que aparece, que eu citei rapidinho agora há pouco, mas vamos reforçar agora, é que numa mesma questão, você pode ter que trabalhar 2 tópicos, 2 ou 3 noções dentro da física diferentes. Por exemplo, é comum aparecer questão de termologia com eletricidade. Né? Eu falei do chuveiro, então o resistor vai esquentar a água, então esse aquecimento vai ser analisado junto com o consumo de energia, corrente elétrica. Então, juntar 2 partes da matéria é bastante comum, 2, 3 partes é bastante comum, e aí a gente tem que fazer uma ligação entre conteúdos dentro da própria disciplina, né? Matemática é uma coisa que atrapalha muito, né? Às vezes o aluno fala assim, ó, né? Tenho problema em matemática. Então, ter problema em matemática, às vezes, traz problema em física também. Mas, na prova do Enem, muitas vezes a matemática vai ser usada só numa regra de 3, numa potenciação, que é uma coisa importante, que é bastante tranquilo. Também, em relação à matemática, a gente tem que perceber a transformação de unidade. Transformação de unidade, às vezes, é exigido. A gente tem que tomar cuidado, né? Que mais uma ideia a respeito de matemática. E o último detalhe, que vai fazer a abertura para a nossa próxima aula, a aula 2, né? Exige a análise de gráfico e tabela, né? Se a prova do Enem, se você abrir a prova e não achar gráfico e tabela lá, não é a prova do Enem, tá certo? Então isso é um conteúdo bastante exigido, é um conteúdo que a gente vai usar uma aula inteira para falar, né? Então, é necessário que a gente saiba fazer essa análise de gráfico, de tabela, de forma adequada. Bom, por essa aula era só isso, né? Eu espero que tenha sido possível de você entender a proposta da aula, né? Próxima aula a gente vai trabalhar com gráficos, repetindo que é uma coisa muito importante dentro da análise da prova do Enem, né? E por hoje é só e que você tenha entendido bem, né? Até a próxima, um abraço. Até mais.